Oi, galera! Mais um episódio do Pode Mãe pra vocês. Esse mês de agosto dourado, super importante a conscientização desse mês. Vamos de kit, antes de falar do nosso tema e da nossa convidada de hoje. Então vamos de kit de sorteio. Temos Vinícola Góes. Obrigada, Vinícola Góes, mais uma vez, nossa apoiadora. Olha, um espumante moscatel rosé. Delícia, né? Será que eu posso levar para experimentar? Depois eu conto para os seguidores? Você vai fazer parte do sorteio, vai responder as perguntas. Quem sabe você tem sorte. Nossa! Gente, para participar é super fácil, né? Vai estar as coisas tudo lá no Instagram, regrinhas. Também é só você visitar a plataforma da Pipu, na área pontos. Se cadastra, se você ainda não tem o cadastro. Muito fácil, tá? Tem algumas perguntinhas, balela para participar. E um monte de presente legal. Vinícola Góes tem voucher de almoço na cantina Tia Lina. Isso, em pra São almoçar, Roque. os pais e os filhos poderem brincar. Os filhos podem almoçar também, mas eles vão brincar no Espaço Kids. Isso é maravilhoso, que a gente come, as crianças brincam, come também, aí fica todo mundo feliz. E também tem Toy Mania, que é a nossa patrocinadora oficial, junto com a Pipu. E hoje vai ter um piano de um panda. Ai, que fofinho! Já estimula, né? Sim, sim. O tato, a musicalidade, a coordenação motora. Lembrando que a Toy Mania é uma loja que tem várias marcas e ela sempre, né, preza aí pelo desenvolvimento educacional, né? Não é só um brinquedo por um brinquedo. Ele sempre tem alguma atividade envolvida aí na educação. Com certeza. E as marcas mais famosas e para todas as idades. E tudo na loja Toy Mania, que entrega no Brasil todo. Brasil todo. Brasil e você pode comprar pela Pipu e ganhar pontos e transformar os seus pontos em previdência. Maravilhoso. E a gente quer contar uma novidade também, que a gente não contou ainda para vocês. A gente mudou de estúdio. Olha aqui, ó. É mesmo. Vocês estão percebendo? Estamos de casa nova. Casinha nova, delícia. Obrigada. Tá bem bonito. Nossa, tá tão chique, né? Ficou chique. Tá demais. Ficou demais. Então, gente, Segunda vamos temporada lá. é tudo de bom. Vamos lá, o nosso tema de hoje. Esse tema é complexo, que ainda bem que tem a doutora Natália que vai explicar pra gente. Porque quando fazer uma reprodução assistida, é isso? Isso mesmo. Trouxemos a doutora Natália, que seja muito bem-vinda. Obrigada, viu, pela sua Gente, participação. eu vou ler uma cola aqui, mas ela vai explicar. Ó. Ela é gerente de genética reprodutiva da DASA Genômica, marca de medicina genética e genômica da DASA, maior rede de saúde integrada do Brasil. Então agora a doutora Natália vai explicar. Vai contar pra gente, que ela né? e o que ela faz sendo gerente de genética lá na DASA. Muito obrigada, seja bem-vinda. Eu é que agradeço o convite, meninas. Um prazer estar aqui com vocês hoje. É menos complicado do que parece, Nossa, tá? uns nomes, né? Que loucura. É só pra ficar chique na hora de falar. Achei chique. É chique mesmo. Ficou, deu certo. Na prática, meninas, o que eu faço eu sou geneticista, né? Então eu tenho uma formação acadêmica, passei a vida inteira, não vamos falar em anos aqui, porque a gente vai entregando a idade, uma bobagem falar disso. Né? Passei a vida inteira dentro da universidade, fazendo pesquisa voltada para a área de genética. Quando eu terminei todas essas pesquisas, eu migrei para uma área um pouco mais aplicada, que fui parar na reprodução, usando todo esse conhecimento de genética. O que eu faço hoje na prática, né? Duas vertentes muito diferentes, mas complementares. Eu dou suporte para as pacientes, no sentido do aconselhamento genético, que é quando é que você vai para a reprodução assistida, por exemplo. Sim. Né? E, por outro lado, eu estou dentro de casa da DASA Genômica, cuidando de inovação. Então, trazendo produtos que possam ajudar essas pacientes a ter uma jornada reduzida dentro da reprodução. Como é que a gente ajuda essas mulheres a chegarem ao seu tão sonhado bebê em casa de uma forma menos sofrida, porque a reprodução assistida envolve muitas dificuldades, né? Então, é mais ou menos essas duas frentes que a gente atua, trazendo a genética para a realidade dessas mulheres de uma forma simplificada também, né? Acho que... E o que é, de fato, então,
a reprodução humana assistida. E quando você efetivamente fala para a pessoa, olha, agora você não consegue mais, você precisa seguir pela reprodução. Esse caminho. Perfeito. A gente tem alguns temas teóricos voltados ali para o que é infertilidade, né? Quando é que uma mulher se olha e fala, bom, agora eu não consigo mais seguir sozinha, eu preciso de ajuda. Ela consegue fazer isso sozinha, identificar esse momento, né? Eu vou dar alguns exemplos aqui de idade. Quando a gente fala de uma mulher com menos de 35 anos, ela pode passar por 1 ano de tentativas de engravidar sem nenhuma ajuda. E ela pode demorar até 1 ano para engravidar e tá tudo bem. Até 35. Até 35. Tá, vai fazer uma série de exames, entender se tem algum problema, ovário policístico, endometriose, aquele monte de... Não detectou nada, continua. É isso. É isso aí, Tá. é isso aí. Depois dessa idade, tudo fica muito mais complicado para as mulheres, né? A gente costuma usar um termo que parece até um pouco ofensivo, mas ele não fala a respeito da idade da mulher, e sim da idade dos nossos óvulos. A gente fala que a mulher tem idade materna avançada. Esse termo é péssimo. 35 anos, Gabi. Na verdade, a Deus, pessoa já passou. Né? Já virou idosa. O seu prazo já expirou, né? Esse resumo da ópera seria isso. Mas isso você diz o primeiro ou pode ser, por exemplo, o segundo? Ou não tem possibilidade? Primeiro filho ou segundo filho? Exato. A gente está falando aqui de uma primeira gestação. Perfeito. Tá? Isso, é. Então, a gente recomenda, né, dentro da reprodução, que essas mulheres tenham seus primeiros filhos antes dos 35 anos. E aquela mulher que está naquela faixa ali entre os 35 e os 40 anos, a gente já começa a levantar o alerta para essa condição de idade materna avançada, que eu vou explicar um pouquinho melhor o que isso significa, para os ouvintes não se ofenderem. E nem se preocuparem gravemente. Exatamente. Então, assim, essa faixa dos 35 aos 40, ela está relacionada a uma dificuldade aumentada. Então, aí a gente reduz esse tempo de tentativas espontâneas. Uma mulher que tem entre 35 e 38 anos, está ali fazendo suas tentativas de engravidar, ela não tem mais do que 6 meses para engravidar naturalmente. Essas tentativas precisam ter um tempo reduzido. E a partir dos 40 anos, a gente costuma dizer que o ideal é que a mulher já procure um suporte de um fertileuta, né? Que é um médico voltado da reprodução assistida. Fertileuta. Outro nome chique. Nunca tinha ouvido. Fertileuta. Antes de começar as tentativas. Antes. Antes Se de você começar. tem 40 anos, você não precisa nem tentar. Não perca seu tempo, não significa que você não vai conseguir de forma espontânea. Significa que o relógio, ele tá contra você. Então posso tirar o dia, eu tô tranquila. Tô 46. Não sei. Mas já é o terceiro, viu, Beta? Deve ter uma porcentagem aí, você vai fazer parte daquele... Vixe. É como se a gente dissesse assim, olha... Aos 40 anos, em teoria, a sua reserva ovariana, que é a quantidade de óvulos que a gente tem disponível para ovular, fertilizar e virar um bebezinho, é muito menor do que o que a gente tem até os 35. Então, faça suas tentativas, mas vai ali no fertileuta ter certeza que está tudo bem. Né? E aí você vai fazer descobertas, na grande maioria dos casos, e aí aqui a gente está falando de estatística e maioria, isso não quer dizer que uma mulher com mais de 40 anos não possa engravidar naturalmente. Né? Ou que obrigatória... Isso, tá certo. A minha cunhada engravidou. Exatamente. Sim. 42. Com 42? Exatamente. O primeiro. Então, Não. A última, a menor. Então, mas aí, por que a minha Naturalmente. pergunta foi se é a primeira ou o segundo ou terceiro? Porque eu já ouvi mais de um caso, na verdade, várias pessoas que têm o primeiro filho de uma maneira super fácil, espontânea, etc. E depois passam, depois dos 35, começa a, mesmo sendo o segundo, a não conseguir. Eu escutei várias pessoas que falam assim, eu tentei, o segundo não veio. Ou, tentei 4 anos, tentei 3 anos. E aí, por isso a minha pergunta, se é só no caso do primeiro ou até do segundo, porque você pode quer ter o tido... segundo, você pode também, né, ter uma reprodução assistida no segundo. sim. Se pode até, inclusive, mudar no caso. Tipo assim, você tinha um processo de reprodução num formato, né, que foi super simples. Meu caso, eu quis engravidar, no primeiro mês eu engravidei. Então, eu não tive nem aquela coisa de falar assim, não vou tentar de novo, sabe? Assim, já tinha ido, acabou. Já foi. E o segundo, não. Igual, a gente
vem tentando aquela coisa de seguir 100% a tabela, etc, etc. Não, mas também tá mais livre. E não veio. Faz 1 ano, mais ou menos. Ok, até onde eu chamo o alerta de falar assim, talvez você precise ir rever, né? Entendeu? Será que eu preciso ir rever? É um contexto importante também. A gente usa esses termos mais gerais da reprodução, de que antes dos 35, 1 ano de tentativas está ok, depois de uma certa idade você reduz isso para 6 meses, e depois dos 40 você já vai procurar um suporte. A gente está falando, em teoria, de uma primeira gestação. Mas isso não significa que uma mulher que tem um filho saudável não vai enfrentar alguma dificuldade numa segunda gestação, mesmo porque, em teoria, ela já vai ter uma idade um pouco mais avançada em relação ao momento do primeiro. Né? Exatamente. Então, assim, é só a idade o fator? Com certeza não. A gente tem fatores uterinos, e aí vários nomes complicados aqui, né? Endometriose, endometrite crônica, pólipos, adenomiose, tem várias questões que podem acometer aquele órgão, né, ali o endométrio, que pode impedir uma gestação. A gente tem fatores masculinos, não podemos nos esquecer dos papais aqui, verdade, né, que podem influenciar também uma segunda gestação que não acontece. Então, precisa de investigação, se a gente estiver falando de uma mulher que já tem um filho e está enfrentando uma certa dificuldade num segundo momento, precisa sim. A gente supervaloriza a idade materna, porque, aí trazendo uma estatística aqui para vocês, mais de 50% das causas de abortamento e de dificuldades aí para essa gestação estão relacionadas à parte ovular, né, à parte feminina. Isso significa que as outras partes, né, o endométrio, o fator masculino, outras questões não tenham impacto? Com certeza não, elas também precisam ser avaliadas, né? Então, assim, é um mundo muito complexo. E tem um outro termo, o termo que a gente não gosta nem um pouco na reprodução, mas que vocês já devem ter ouvido, é infertilidade sem causa aparente. Tipo assim, a gente não sabe o que é. Isso é muito duro de se dizer para uma mulher, né? E, na verdade, não se sabe o que é. Tem um motivo, né? Em algum momento você vai descobrir. Sempre Exato. tem. É que é um universo tão complexo, com tantas variáveis a serem investigadas, que muitas vezes tem questões que a gente não sabe ainda na medicina. Sim. Né? Isso não significa que não tenha uma causa. Significa, Com certeza tem. Que nós, na medicina, talvez ainda não saibamos qual é a causa. E o emocional? Eu percebo, quando eu converso com uma paciente, né, aí falando dessa vertente de aconselhamento genético, que muitas vezes elas querem acolhimento, muito mais do que explicações técnicas. Sim. Né? E a gente está falando aqui de mulheres que passam por cenários completamente diferentes. Então, tem aquela mulher de 40 anos que veio buscar um suporte pela primeira vez. Não consegui engravidar, vou começar a reprodução, queria entender algumas coisas. É um bate-papo um pouco mais leve. E tem aquela mulher de 40 e poucos anos que já fez 5, 6 ciclos de fertilização in vitro. Já passou por vários abortos e não consegue engravidar. Então, assim, é uma conversa muito sofrida, né? Imagino. E aí a gente tem também uma outra ponta mais difícil ainda, que são daquelas mulheres que já perderam filhos para doenças genéticas. E que aí descobrem que aquilo é hereditário e que para ter uma nova chance ali, elas precisam usar a reprodução assistida para triar embriões que não carreguem a mesma condição que aquele filho carregava. Mas, por outro lado, eu vejo com bons olhos, né, de qualquer forma. É claro que existe uma tristeza aí da mãe, mas também existe uma saída na medicina para você não ter a mesma dor. Com certeza. Então, assim, eu acabo vendo de uma forma muito positiva todo esse desenvolvimento, né, da medicina e todo... na verdade, essa tecnologia até, né? Eu não sabia que ela chegava a tão profundo, na verdade. E como que funciona agora falando na prática, né? Então, assim, o primeiro passo é entender, né, a idade, né? Pegar mais ou menos um parâmetro, óbvio, das idades, a tentativa e buscar uma reprodução assistida. E aí, dali para frente, por exemplo, na DASA, vocês fazem todo o procedimento de exames, todos os exames que são necessários, para todos esses suportes que são necessários. E aí, a partir dali, foi identificado um problema, né? Foi identificado, talvez, o que está causando, né, a infertilidade. E aí, vocês começam a atuar, na reprodução.
É isso aí, Rê. Acho que a gente tem alguns cenários aqui, né? São muitos exames, muitas possibilidades de suporte para essa paciente. Então, vamos pensar no cenário que a gente mais enfrenta no dia a dia, né? Aquela paciente que foi para a reprodução assistida porque ela postergou a ideia da maternidade por questões... Super normal hoje. Total. Da vida, da né? vida. Cotidiana. Sim. Priorizou outras coisas, adiou esse desejo de ser mãe e foi começar suas tentativas com quase 40 anos. E aí ela se depara com uma realidade de que ela tem uma reserva super reduzida, de que ela já está há um tempão tentando e não consegue, e aí ela vai para a reprodução assistida para buscar esse suporte. E aí ela tem a clínica, que vai fazer a produção dos embriões, né? Vai coletar os óvulos dela, vai coletar o sêmen, vai produzir os embriões dentro do laboratório. Só que esses embriões produzidos com óvulos próprios dela, lembrem-se que a gente está falando aqui em idade materna avançada relacionada à idade dos óvulos. Aonde que isso é um problema? Esses óvulos que estão aí um pouco mais cansados por conta da idade deles, eles têm uma chance muito maior de alterações. Porque no momento que eles se dividem para formar um novo ser, eles fazem essa divisão de um jeito que pode ser errado. Ah, entendi. Quando essa E isso é um processo natural do corpo, é um processo ponto. totalmente natural. Totalmente natural, que estamos todas sujeitas, que acontece em Por mulheres isso que mais se novas fala também. que às vezes algumas síndromes, espectros, enfim, Sim. são mais normais com gestação após os 40. Sim. 41. E por isso que se fala muito da questão do congelamento dos óvulos. Exato, exatamente. Enquanto você está numa idade, sei lá, de 34, 35 anos. Quando você também já sabe que não vai ser mãe naquele período, por exemplo, por uma decisão, talvez profissional. Sim. Exatamente. É o Você melhor sabe que você não momento. Então, a gente fala em duas coisas aqui, né? O planejamento é muito importante nesse sentido, porque se você está nos seus 30 e poucos anos e não tem nenhuma previsão de ser mãe, sua melhor decisão é congelar seus óvulos, porque você congela a idade biológica dos seus óvulos. Né? Então, você reduz a chance deles terem essas alterações quando eles forem se dividir e formar um novo ser. E isso pode ser feito também na DASA. O congelamento dos óvulos é feito nas clínicas de reprodução. Perfeito. Tá? O que a DASA genômica faz são os exames genéticos. Tá. Né? Então, vamos voltar para o exemplo que eu estava dando da mulher de 40 anos, que adiou a maternidade pelas questões que a gente está falando aqui. Foi lá, precisa de reprodução, tem uma quantidade pequena de óvulos, mas conseguiu fazer sua coleta de óvulos e fez os embriõezinhos. Qual que é o segundo problema dela? Então, a primeira questão dela é conseguir gerar esses embriões a partir dos óvulos dela, que estão numa quantidade reduzida. E aí eu estou falando, na maioria dos casos, óbvio que isso não é regra para todo mundo, né? Esses embriões que foram produzidos dentro lá da clínica de reprodução, eles têm uma maior chance de ter alterações, né? E aí vamos trazer aqui um dos exemplos mais comuns que a gente fala sempre, que é a síndrome de Down. Sim. Que está diretamente relacionada com a idade dos óvulos, né? Então, uma mulher de 30 anos tem uma chance muito menor de ter um embrião. Desde que ela com não síndrome venha de com uma Down. carga genética, talvez. Exato. Aqui a gente está falando dos erros que são aleatórios. Perfeito. Né? Existem condições que são hereditárias e a síndrome de Down também pode ser herdada, né? Mas aqui a gente está falando dos erros aleatórios, que não tem relação com a condição da mulher. Então, o que essa paciente precisa nesse segundo momento? Testar esses embriões para saber se eles carregam uma alteração. Ah, tá. A gente está falando de síndrome de Down, mas a gente analisa todos sim, uma os série cromossomos. de... Tá. Né? Então, várias síndromes importantes são analisadas. Esse exame a gente chama de PGTA, que é Teste Genético Pré-Implantacional para Aneuploidias. Ixi, monte Maria, de não. nome Uau. Vamos, tá tudo bem, pessoal. Acho que é melhor, né? Depois vocês decoram o nome. Vamos só entender o processo aqui. Gente! Que é o exame genético que vai avaliar se tem cromossomo sobrando ou cromossomo faltando. Nesses embriõezinhos. A gente tira uma biópsia minúscula. Aí você tem uma gravidez segura, né, no caso? Mais ou menos. Mais ou menos. Não é tão simples assim, né? A gente escuta nas consultas, doutor, então meu bebê vai ser normal se eu fizer esse teste. Então, ele tem uma chance muito maior de ser saudável para as condições que nós estamos testando nesse teste.
São todas as que existem? Não. São todas as possibilidades? Sim. Não são, né? Então, a gente também precisa trazer para os casais todas as limitações dos testes genéticos, né? Para não parecer que um teste genético é uma garantia de um bebê saudável, porque ele não é. Ele é uma triagem para as condições mais prevalentes que vão trazer para esse casal uma segurança muito maior de que naquelas condições eles estão mais tranquilos. Mas qual é o índice de erro? Eu falo muito sobre isso, né? Acho que é porque importante assim, de repente eu ia ver e ia me sentir segura. O índice de erro é de 1%. Ah, tá bom. É isso aí. Entre 1% e 2%. Ah, não, tá. A gente está falando de um valor assim, aceitável. Se você caiu no 1% e 2%, era para ser. Não, até porque também numa gestação aí, assim, que não foi induzida, você também tem risco, claro que tem, um monte. Exatamente, um monte. Eu lembro quando eu engravidei da Betina, nossa, meu pai tinha certeza que ela ia nascer com Down, ia nascer praticamente uma mula sem cabeça. Porque eu tinha 38 anos. uma mula sem cabeça. Não, parecia que ia nascer criança sem a cabeça. Só porque você tinha 38 anos? Porque eu tinha 38 anos. Mentira. Você é louca engravidar velha desse jeito. Ai, gente. E eu já ouvi falar, inclusive, que o homem também sendo mais velho, também carrega essa questão do sêmen, também está mais velho, e a questão da síndrome de Down e tudo mais. Porque senão, não é só culpa da mulher também. Então. Acho que a primeira coisa importante da gente dizer aqui é que a palavra culpa não pode existir. Não existe, Não é culpa da mulher, é uma condição fisiológica. Sim, eu acho isso importante. Gente, não é culpa, eu gostei. Porque senão, tem casal que, você não serve pra parir. Vamos combinar. Você é o culpado, você é a culpada. Sério? Existe, gente. E, assim, no passado eu sei, né? E é isso, não é culpa da mulher. Não é. E também não é culpa do homem. A mulher também não pode falar, nossa, você não serve nem pra ser pai. Né? Assim, não é culpa de ninguém. É uma situação, enfim, que acontece, do corpo. É isso aí. Então, o que é importante a gente trazer para essas mulheres, né? Não é culpa, é o quê, então? Faz parte da nossa fisiologia, né? O sistema reprodutivo feminino é absurdamente complexo. Nós formamos todos os óvulos que nós vamos usar ao longo de toda a nossa vida, enquanto a gente ainda é feto na barriga da nossa mãe. Oh, Senhor. Nosso sistema reprodutivo é formado inteiro na parte embriológica, né? Embrionária. Quando a gente passa um período e chega na puberdade, então esses óvulos, eles começam um processo de divisão e param. Param e ficam esperando. Aí a gente chega lá na puberdade e esse processo recomeça. E aí ele começa de novo, que é o processo de menstruação, de ovular. E ele só termina esse processo na fecundação. Ou seja, quando vai se formar um novo indivíduo. Então pensem, um óvulo que se formou quando você nasceu, só termina a história dele quando ele vai virar um novo indivíduo. Então ele pode passar 30, 40 anos esperando esse processo. E aí tem um monte de desgaste de proteínas, de substâncias importantes que fazem essas divisões. Então, gente, não é culpa da mulher. É um processo fisiológico essencial, lindo, né? Super complexo. E que a gente precisa trazer conhecimento para que essas mulheres não passem por isso quando a idade for a questão. Eu acho que também tem outros pontos. Por exemplo, se você fala da questão do desgaste, da proteína, etc., tem toda uma questão de estilo de vida também, né? Alimentação, esporte, atividade física. Eu acho que até o estresse, né? O peso também é uma das coisas que impacta bastante, né? O aumento de peso. Tem, Rê. Acho que a gente pode falar algumas coisas aqui sobre isso. Então, só fechando o que você tinha comentado antes, idade paterna importa, né? A gente falou aqui, então, que não é culpa da mulher. Idade paterna importa, sim. Ela só é um pouco mais tardia, né? A gente fala que idade paterna avançada tem impacto, de fato, na reprodução para homens a partir de 45 anos, mais ou menos, né? E aí são outras questões. A gente fala de algumas doenças que são genéticas e que não fazem parte daquele casal, são duas pessoas saudáveis, mas que eles aumentam a chance da prole, né, que a gente chama na genética ali, dos filhos, carregarem uma doença com algumas mutações que a gente chama de novo. Não estão no casal, mas podem acontecer no filho, tá? Então, sim, a idade paterna tem um impacto importante. Existem estudos, aí falando um pouco da obesidade, tem muito estudo hoje em dia falando da importância de estilo de vida, de alimentação, de níveis de estresse,
tanto para os gametas, né, que são os óvulos femininos, quanto para os espermatozoides. Então, sim, tem um impacto importante. Tem epigenética, né, que é um tema que todo mundo gosta de citar, mas que é muito mais complexo do que as pessoas fazem parecer, mas que tem um impacto importante em estudos, por exemplo, relacionando homens obesos com aumento das chances de autismo nos filhos. Então, tem impacto? Tem impacto, sim. Né? A gente precisa cuidar do nosso estilo Até porque de vida, eram doenças que não eram tão comuns como você vê hoje. Eu acho que eram, mas não eram estudadas. Né? Eu também acho. Eu também concordo. Acho que todas as doenças que existem hoje existiram desde sempre. A diferença é que não tinha diagnóstico. A medicina não tinha. Exatamente, não tinha diagnóstico porque a medicina não era evoluída e ponto. É o mais provável. Eu acho que as pessoas não viraram autistas, não viraram... Até porque tem uma carga genética muito forte, né? Não é doença que você cria, né? É uma coisa que acontece. Aí, muita gente. Voltando para aquele processo, então você faz toda essa questão de análise dos cromossomos, etc. Ok, vamos implantar o óvulo. Dali para frente, como que é a gestação, né? O processo gestacional. Quanto tempo dura esse? Essa primeira fase, né? Bacana. Então, assim, essa paciente ela vai ser orientada lá na clínica, né? Ela vai fazer processos de indução hormonal para ter o estímulo de ovulação, para fazer a coleta dos óvulos e para fazer essa produção dos embriões dentro do laboratório, né? Que é pegar o óvulo dela, o espermatozoide do parceiro, colocar esse espermatozoide dentro do óvulo, esperar que ele fecunde e acompanhar os primeiros dias de desenvolvimento, se de fato ele vai chegar a um estágio que a gente chama de blastocisto, que é o estágio em que o embriãozinho é transferido de volta para o útero daquela mulher. Dentro desses primeiros 5 dias de desenvolvimento do embrião, é que a gente vai fazer essa biópsia para testar para essas condições genéticas, tá? Esse embrião, normalmente, ele é congelado. É um processo super seguro, feito há muito tempo. Ele é congelado, aguarda-se o resultado do teste genético e no próximo ciclo, que a paciente vai passar por todo o processo hormonal novamente, ela coloca o embriãozinho testado por transferência, tá? Então, essa paciente fica internada? Não. Ela faz tudo isso na clínica, de uma forma... Assim, as clínicas hoje, elas também se preocupam muito com essa experiência da paciente, né? Para que isso seja da forma mais acolhedora possível, da forma mais tranquila possível, né? Os hormônios, eles obviamente mexem com a paciente, não tem como, né? Ela vai inchar, outras não sentem nada, depende muito de cada paciente, né? Mas a gente costuma dizer que entre um primeiro ciclo, coleta de óvulos, teste dos embriões, a decisão da transferência, se tudo estiver bem, né? Lembra que tem fatores endometriais para serem analisados, o fator masculino, que a gente não está colocando aqui nessa conta, várias continhas para fecharem essa equação. Se tudo estiver bem, ela tiver a espessura do endométrio ideal para fazer a transferência do embrião, muitas variáveis aqui são calculadas, tá? A gente está falando de um processo aí de 2 meses, né? Entre 2 ciclos e a transferência do embrião que foi testado, tá? Isso para esse teste, que a gente está falando das condições que não estão relacionadas à herança daquela mulher, né? Que são essas falhas do momento aí da divisão dos óvulos. Tem outros testes genéticos, que aí são muito mais complexos, que a gente está falando aí, por exemplo, do caso de uma família que tem uma condição genética e quer evitar que o filho tenha aquela condição. Tá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Quando, assim, vocês, né, médicos, falam, não dá, acabou, todas as tentativas. Tem um limite de... Então, é isso que eu queria saber. Em que momento... Porque deve ser uma informação péssima para dar. Nossa. Mas talvez tenha que dar. Né? Eu acho que o óbito, né, deve ser péssimo também e né, tem que estar. Então, assim, em que momento é isso? Chegou. A gente já fez, já tentou, 1, 2, 3, 10... eu não sei, tá? Em que momento vocês falam não dá mais? Não tenho essa resposta. Não tem um momento em que a gente fala isso, né? Então... É a mãe, a pessoa que resolve. Tipo, agora não quero mais. É isso? Desde que... Assim, existem várias possibilidades para esse casal, né? Então... Vamos pensar num casal que já fez vários ciclos dentro ali da fertilização. Não conseguiu embriões que sejam viáveis para transferência. Isso. Tá? Não chegou ali a nenhum embriãozinho que a gente chama de euploide,
que é aquele embriãozinho normal, para fazer a transferência. Ela pode seguir tentando enquanto ela tiver óvulos para fazer essas coletas, né? E desde que o fertileuta dela entenda que ela está, né, apta a seguir o processo, ela pode seguir tentando. Não existe um número limite de ciclos que ela possa fazer. Existe o emocional dela, existe o financeiro dela. É isso que eu ia falar, não é só o emocional, né? Tem um amigo meu que gastou, assim, sei lá, mais de 500 mil, de verdade. E conseguiu? Não. Meu Deus. É porque vai muito além, né? Não. E aí é uma dor que ele tem. Primeiro que ele não conseguiu, né? Porque eu sou amiga dele, não dela, mas enfim. Porque o sonho dele era ser pai, provavelmente da mulher também era ser mãe. Não... E eles não conseguiram. E assim, ele gastou, né? Uma casa. Então. E aí ele gastou, e tem um lado emocional. Foi o que ele falou, não é só financeiro. Sim. Tem o financeiro, mas tem o emocional. A gente desistiu. Você cria uma assim. super expectativa, né? Porque assim, Eu acho que a expectativa se você já é cria maior expectativa até do que quando você E a sua vida engravida passa a sem girar querer. em torno disso. disso. É porque se você quando... Querer. Se você, quando tá tentando na forma tradicional, que você tem aquela tabelinha e desce, você fala, ai, passou. Você Mais já um fica mês. triste? Imagina num procedimento, né, que além de tudo tem mais, um investimento financeiro técnico, absurdo, né? e que você fala assim, nossa, eu vou lá e vai dar certo, né? Porque assim, você vai com uma expectativa de 99%, sabe? E aí vem aquele que não rola, né? É péssimo. Por isso que eu queria saber, porque teve uma outra amiga minha também que ela tentou 5 vezes, não deu certo, e na sexta deu. E ela tá super feliz. E assim, tá assim, de 30 semanas. É E isso. tá ótimo. E aí a gestação fofo. é normal. Então você me perguntou da gestação. Uma última informação importante sobre esse prazo de tentativas, né? Existem caminhos alternativos. Tá. Então, alguns casais decidem que eles não querem mais continuar tentando com os óvulos ou o espermatozoide de um deles e partem para uma ovodoação, por exemplo. Tá. Né? Que é usar óvulos de uma mulher que tenha uma idade biológica mais favorável para esses embriões saudáveis, uma mulher mais jovem, né? E aí as chances aumentam, né? Então, e aí, de novo, a gente está simplificando aqui o cenário. Mas aí, geneticamente, a criança vai puxar essa mãe? Ai, eu adoro essa pergunta. Ai, eu ia perguntar isso. Até o positivo, assim, vai vir com os olhinhos... Eu adoro essa pergunta. Sabe por quê? A gente escuta assim... Pode usar óvulo doado porque a epigenética resolve tudo e vai parecer com você porque tem a epigenética. Meu Deus. Aí entra o que eu falei para vocês, que a epigenética está muito além desse hábito que as pessoas têm de colocar ciências complexas num patamar muito raso, né? O que acontece? A escolha dos óvulos de uma doadora é feita baseada em características físicas. Ah, sim. Imagino que sim. Então, você que já vai é lá... próximo da mãe. Fala, eu quero uma de olho claro, Entendi. branquinha. Que já vai ser próxima da mãe e vai ser próxima daquele pai. É isso. Então, por que as características físicas de um bebê que veio de uma ovodoação vão ser parecidas com você? Porque a mãe Porque era você parecida. vai escolher a altura, você vai escolher o tom dos cabelos, a cor dos olhos. Então, a semelhança vai ser muito grande nesse sentido. A epigenética não tem papel nenhum? Não, não é verdade. Esse bebê vai ser gerado dentro do seu útero, né? Você tem uma responsabilidade muito grande que a gente chama de fatores ambientais. Né? O que você come, como você vive, os seus níveis de estresse, os níveis de cortisol que estão sendo levados para esse bebê. Tem impacto. Então, que é outra mãe, né? No final. Sim. Exatamente. Que, na verdade, é outra mãe. Tem impacto, né? Então, é um fator e importante. que, assim, às vezes, a própria, assim... Ah, tudo bem, você escolhe a mãe é idêntica a você, legal, vai ter um Ou monte... você escolhe o inverso. Não, mas assim, você acha pessoas parecidas. Assim. Não queria igual a mim, não. Acha, naturalmente, você vai achar pessoas parecidas com você. Mas aí, tem uma coisa de característica que não adianta, a criança puxa, que é da mãe. Não sou de coisa boa. Não sou de coisa boa, porque assim... Filho sabe bem. Porque eu tenho uma filha que ela é assim, às vezes é irritante, às vezes é gostoso, mas às vezes é irritante, é dúbio. Mas assim, a minha filha mais nova, ela tem o cabelo escuro, ela tem o olho escuro, mas ela é igual a mim. E ela é tão igual que ela tem o mesmo trejeito, ela olha do mesmo jeito, ela responde no mesmo nível, ela... Delícia. Ela come.
Ela come igual a mãe. Viu como é legal conviver com você? Então, aí assim, tem horas que ela olha e eu falo, não, eu não quero ver isso. Eu não quero me ver tão estampada. Porque a minha filha mais velha não é. Não Aí é. eu acho ela Robertinha. Não é. De característica física. né? Mas não é diferente, assim, não é. Não é. Não, E a é outra menor, eu acho muito que é mais igual. Robertinho. É irritante. É irritante. Mas Aí eu não falo, é uma- se tivesse feito em outro óvulo, ia nascer assim? Não, né? Não, né? Tem um lado também do ambiente mesmo, não sei, Tem, no sentido tem. de crescimento, né? De criação. Né? No ambiente onde essa Sim. criança é. Ah, mas o olhar é muito estranho, porque a mais velha olha, a outra é igual, assim. Até a Eva riu. E aí, Mas eu acho que é importante a gente falar sobre isso, porque assim, a ovodoação é um caminho importantíssimo na reprodução, Tá. né? É uma alternativa tão válida quanto qualquer outra. Não é uma Sim. decisão fácil para os casais, Tá. né? Partirem por um fator em que você exclui parte do material biológico dos dois ali, né? Mas o que a gente traz muito na genética e nas consultas é isso, né? Você tem uma responsabilidade grande sobre o desenvolvimento desse feto enquanto ele estiver no seu útero, por conta do ambiente onde você vai, né? Tudo que você vai proporcionar para ele, né? A gente está falando aqui de princípios básicos, de alimentação, Sim, sim. de comportamento, Não, e dos de níveis ingerir, né? Tipo, não estresse. ingerir bebida, não, né? Não fumar, não Isso, usar drogas, isso. né? Porque a pessoa... Partindo pelo menos do básico. Não, é o básico. Isso é o tem mínimo. um impacto importante no desenvolvimento do bebê, Sim, né? sem dúvida. E a partir do momento em que ele nasce, os vínculos que você vai criar com ele, a forma como ele vai ser criado, né? Isso tudo vai transformar esse elo, né? Que vai muito além do biológico, né? Sim, Então, sem dúvida. com a certeza. gente Sem acompanha muitos casais que partem para ovodoação, né? E descobrem rapidamente ali no começo da gestação que tá tudo muito além do biológico, né? Então, a gente sempre traz isso como uma alternativa, né? Ah, mas é lindo, né? No final, não é? É uma profissão linda, né? sim. É uma profissão Extremamente que de uma envolve muito tecnologia. amor. Super. Uma tecnologia avançadíssima. E aí vocês acompanham, por exemplo, vai iniciar essa gestação e aí vocês acompanham como se fosse... ela vai para uma obstetra no processo de gestação tradicional, mas vocês acompanham também esse processo de gestação Isso. da criança. A gente, pensando nos testes genéticos, né? Então, o fertileuta, que é aquele médico que vai fazer o processo da reprodução assistida, ele normalmente dá alta para a paciente quando ela chega ali nas 12 semanas de gestação. Perfeito. Legal. A partir desse momento, essa paciente vai ser acompanhada por um obstetra, Sim. né? Que é o que vai até o final da gestação com ela. Sim. E o que a gente tem de testes para essa mulher gestante, né? Pensando que muitas vezes ela pode ter transferido um embrião que não foi testado geneticamente, ou que foi testado, mas ela quer ter certeza de que está tudo bem, Sim. ou uma alteração no ultrassom. Né? O que a gente tem para dar suporte para essa mulher? Legal. Tudo que vocês imaginarem, né? A gente começa com alguns testes não invasivos, que a gente chama, que são feitos a partir de coleta de sangue, né? Que é um dos testes mais usados hoje para acompanhamento de pré-natal, que a gente chama de NIPT, Ah, que sim. é um teste genético não invasivo, que ele faz o quê? Ele também olha para condições muito parecidas com as que a gente olhou lá no PGTA, Tá. que vai excluir síndrome de Down, Edwards, Patal, algumas síndromes mais importantes, alterações nos cromossomos sexuais, e que pode ser feito de rotina para acompanhar uma gestante. Ela pode ter recomendações, né? Então, o médico viu uma pequena alteração no ultrassom e ele quer confirmar com um exame que seja menos impactante primeiro, né? Entendi. Porque ele tem a opção de fazer um procedimento invasivo, né? Mas aí são 2 grupos de exames diferentes. Esse não invasivo é para aquela paciente que quer fazer um acompanhamento da gestação, que pode estar tudo normal, ou para aquela paciente que tem uma suspeita, mas uma suspeita muito discreta no ultrassom. Aí ela pode testar primeiro para esse não invasivo. Perfeito. Se a gente estiver falando de uma alteração já muito evidente, né? A gente usa alguns termos, né? Translucência nucal, que são alguns marcadores muito importantes sim. no ultrassom ali da gestante, que o médico ali que está fazendo o exame já sabe que tem uma alteração evidente ali. Aí a gente tem os exames invasivos. Ele colhe direto do feto. Isso, exatamente. A gente vai fazer coleta de líquido amniótico, que é o líquido que tem ali na barriga. na barriga, que está fazendo todo
o processo né, junto com o desenvolvimento do bebê. A gente tem as amostras de vilosidade coriônica, que é uma amostra mais precoce, de uma gestação ali de 10 semanas, para um diagnóstico que é muito urgente, que precisa ser feito muito rápido. Ou uma amostra lá na frente, que a gente chama de cordocentese, o procedimento, que é para pegar sangue do cordão umbilical do bebê. E aí a gente já está falando de coisas mais complicadas, invasivas, que tem um pequeno risco envolvido, né? Imagina o estresse para aquela gestante, né? Esse exame de rotina que é feito, que é possível ser feito à mulher durante a gestação. Em que época gestacional ela é interessante? Qual é o custo? Provavelmente é um tipo de exame que não é custeado, por exemplo, por convênios. Ele tem que ser pago à parte, né? Qual que é É óbvio que cada época pode ser um valor diferente, pode aumentar ou diminuir, mas talvez uma linha de montante, né, de valores, para as mulheres entenderem de fazerem, né? Eu acho que é uma coisa muito interessante de ser feita e até de preparo durante a gestação, se você se identifica com algum problema, eu acho que psicológico também, eu acho que é importante. Como que funciona essa questão do exame de rotina? Legal. A gente está falando de um teste que pode ser feito a partir de 9 semanas de gestação. Nossa, bem no início. Bem no comecinho, né? E que ele não é coberto por nenhum convênio, né? É um exame 100% particular. E a gente está falando ali entre um valor acima de R$ 1.500. Mas factível. Super factível. E aí, acho que alguns recados importantes, né? De testes genéticos que a gente falou aqui. Aquela paciente que está na reprodução assistida. O PGTA é um teste que reduz a jornada dessa paciente, porque você seleciona embriões euploides viáveis, então você não vai ficar testando embriões e passando por falhas ou por abortos, né? Então, isso reduz a jornada da paciente, pensando em desgaste emocional e em desgaste financeiro também. Perfeito. Né? Então, o PGTA é um teste super importante para entrar como um suporte nos casos de reprodução assistida, né? E aí, os outros testes precisam de um direcionamento, são mais complexos, dependem de uma condição familiar, mas eles salvam muitas vidas. Né? A gente tem testes de PGTM, né, que é para doenças monogênicas, voltados inclusive para transplantes. Então, filhos que precisam receber transplantes de medula, casais recorrem à reprodução para ter um segundo filho compatível para esse transplante do outro filho. Então é real aquele a evolução. É real, gente. Natália, obrigada. Obrigada pelo seu tempo. Obrigada pelo bate-papo. Foi maravilhoso. Infelizmente, acabou. Nossa, reforça seu Instagram para as pessoas ou Reforço sim. A gente tem um canal oficial da DASA, que é o dasa.genômica, que ali a gente posta muito conteúdo de uma forma geral sobre genética. DASA com S. DASA com S, exatamente. E o meu perfil pessoal, que eu também falo, pessoal/profissional, né? Que eu trago ali bastante informação sobre genética também. É o __ Natália Gonçalves. E Natália sem H, tá? Isso. É isso aí. Gente, eu estou assim... Obrigada, viu? Ai, adorei. Tá doendo a cabeça. Mas a gente marca com ela de novo. Vamos lá, galera. Incrível, Eu quero, obrigada. eu adorei. Obrigada, Muito obrigada. gente. Foi um prazer. Obrigada. Beijo. Até o próximo.